Obrigado, deputada Benedita. Bom dia a todas e todos. Vou rapidamente cumprimentá-los aqui para poder usar o nosso tempo para aprofundar o debate, cumprimentar todos os nossos representantes legislativos, cumprimentar os gestores estaduais e municipais que tiveram um trabalho incrível nesse período de articulação da lei, todos os fazedores culturais, sociedade civil e aos funcionários da Comissão de Cultura que estão trabalhando aí para que possa acontecer essa reunião remota. A gente viveu nos últimos anos, deputada, uma situação muito ímpar na história brasileira de produção de um discurso de ódio sobre a cultura, de produção de uma ideia de um discurso, de uma narrativa criminalizadora dos fazeres culturais, colocando a arte brasileira, a cultura brasileira, como algo dentro de um campo de supérfluo ou um campo que não contribuiria, né, para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Né? Isso nunca aconteceu no Brasil. A nossa cultura tem um papel muito importante para a nossa formação social, para a nossa formação histórica, para a forma como a gente reflete sobre nós como sociedade, para as nossas múltiplas identidades, para toda a heterogeneidade da sociedade brasileira. E acho que todos vemos agora a articulação dessa lei a partir dessa relação entre sociedade civil, fazedores de cultura, representantes legislativos, como um momento muito importante de retomada de uma agenda positiva, de recolocar a cultura no lugar histórico que ela tem e recolocar a cultura na importância que ela tem para o nosso contexto contemporâneo, né? E uma das coisas muito importantes que a gente tem destacado é essa dimensão da cultura fundamental para a ideia de desenvolvimento no século XXI, né? E isso não se trata só de uma conta econômica no sentido dos empregos que ela produz, no sentido do percentual do PIB que ela contribui, ou do que ela gera de renda e riqueza material. Assim. O fato é que a cultura e toda a ideia de indústria do conteúdo, de produção de conteúdo, ela é um dos vetores e um dos setores estratégicos do desenvolvimento econômico do século XXI em sentido amplo, né? O Brasil recentemente produziu, o governo brasileiro, o Poder Executivo, uma narrativa sobre a entrada na OCDE, por exemplo, como isso fosse um grande marco do desenvolvimento brasileiro. Insistiu-se nessa narrativa no debate público brasileiro, e a própria OCDE, numa série de resoluções recentes, deixa apontado com muita clareza de que as humanidades, e dentro disso os fazeres culturais, como parte fundamental das humanidades, estão na fronteira da inovação do século XXI, na fronteira da produção de um conteúdo de relevância e do posicionamento de um país na geopolítica mundial, no cenário internacional. Né? Então, assim, é muito mais ampla, não é só a dimensão muito benéfica para a sociedade de retorno de investimento, de empregos e de renda, mas é um sentido amplo de economias no plural, porque é a economia de ponta, de alta performance, mas é também a economia circular, a economia solidária, são múltiplas economias que a cultura atinge, e a gente vê isso desde os fazeres mais tradicionais da cultura brasileira, a importância que eles têm para a gente pensar esse ecossistema da cultura, não essa economia da cultura, até o capitalismo de ponta, que hoje a gente vai ver grandes players globais do capitalismo, até do varejo, como a Amazon ou a AliExpress no Oriente, que hoje são fomentadores e produtores de conteúdo cultural, porque entendem a relevância desse vetor, desse eixo estratégico no desenvolvimento econômico do século XXI. Né? Mas, repito, assim, isso não é simplesmente uma ideia de racionalidade econômica, né? Senão a gente também cai numa armadilha que a gente não pode cair. É sobre o funcionamento de um ecossistema, porque para você ser protagonista dentro desse vetor e desse eixo, e o Brasil tem todas as características, bagagem cultural, produção contemporânea, para ser, sim, um protagonismo dentro desse contexto, mas você também tem que ter a preservação do patrimônio, dos fazeres tradicionais, dos fazedores de cultura que estão na ponta dos territórios populares, dos territórios periféricos, dos territórios rurais, dos territórios urbanos. É toda uma dimensão muito ampla de ecossistema que precisa ser ativada, precisa ser protegida para que a gente possa exercer toda a potencialidade que a cultura tem como instrumento de desenvolvimento. Né? A gente já foi citado aqui na reunião, os benefícios da cultura são amplos para outras cadeias tangenciais também, não só de políticas públicas, mas para cadeias econômicas tangenciais, para a melhora do território urbano, quando tem equipamentos culturais e ações culturais contínuas, ele ganha em segurança, ele ganha em qualidade na parceria com os equipamentos de educação, ele ativa possivelmente turismo, é uma série de benefícios, né,
que a cultura gera. Quando está nos territórios populares e periféricos, ainda tem um papel de mediação social que é incrível, porque nos ambientes de cultura, de equipamentos de cultura, de ações culturais contínuas, você tem a convergência de muitos atores sociais, de faixas etárias diferentes, de formações e origens regionais distintas, né? Então, também atuam nesse sentido, é fundamental fazer a pergunta de que se todos os pontos de cultura, as ações culturais desse processo que o Brasil viveu, de democratização e de centralização das políticas culturais, se esses espaços estivessem ativados hoje, eles seriam mediadores muito importantes para produzir informação sobre essa crise sanitária, para auxiliar no âmbito municipal, no âmbito estadual, políticas de cuidado para esses territórios, que apontassem as demandas e lacunas desses territórios, que são muito heterogêneos e que a cultura produz uma leitura muito forte, muito aguda deles, poderia ser um grande auxílio de mediação nesse sentido, né? Então, assim, a gente está falando de um setor que precisa e merece ser protegido por uma série de características que ele dispara para a gente pensar desenvolvimento na sociedade brasileira. E aí eu entro num segundo ponto que eu queria trazer aqui, que é o nosso próprio legado e tradição de políticas culturais que a gente precisa preservar. O Brasil é uma referência internacional hoje de políticas públicas de cultura. O Brasil liderou o processo da Convenção da Diversidade Cultural na Unesco, numa delegação chefiada pelo nosso querido Sérgio Manberti. O Brasil hoje influencia um dos principais projetos de transformação social, que é o Economia de Francisco, que está sendo coordenado pelo Vaticano diretamente pelo Papa Francisco, que conheceu o projeto Cultura Viva brasileiro, já adaptado no contexto argentino pelo nome de Usinas Culturales, onde ele era arcebispo e ficava perto de uma dessas usinas, que foi montada na Argentina, inspirada na cultura, nas políticas culturais brasileiras. Hoje você tem programas na Espanha, programas na Argentina, programas na Suécia, que são inspirados pelos programas de política pública brasileira. Isso é histórico. O primeiro Ministério da Cultura da História, formado na França, estudou as políticas de patrimônio brasileiras formuladas por Mário de Andrade e outros lá no Departamento Cultural Municipal de São Paulo, que depois deram a sustentação das políticas e da construção do IFAM. As políticas de patrimônio francesas, que são tão exaltadas no mundo, se inspiraram em políticas brasileiras. Então, isso é muito grave, porque os diversos secretários de cultura especiais que estão passando, eles não têm noção desse legado, eles não têm noção da importância das políticas culturais brasileiras e do que elas representam hoje no mundo. E a gente está falando realmente de uma projeção de algo que precisa ter centralidade na ideia de desenvolvimento cultural brasileiro, por todas essas forças e pelo que é o mais importante que nos reúne aqui, que é a formação da cultura brasileira, que deu porosidade, deu capacidade da gente pensar esse país. A cultura brasileira ela reproduz uma série de mazelas sociais que a gente tem e de dilemas que a gente tem relacionados aos problemas da questão racial brasileira, da questão do patriarcado e do machismo no Brasil, mas a cultura brasileira ela foi um dos espaços mais porosos para a enunciação desses conflitos, para o diálogo sobre esses dilemas brasileiros, sobre essas questões que sempre afligiram a formação da nossa sociedade. Então, nesse sentido simbólico, já justificaria a proteção da cultura e a proteção desse setor. O sentido econômico do que ela produz já justificaria a proteção e o cuidado com esse setor. Mas a gente ainda está falando de um olhar para o futuro, de toda a capacidade que a cultura tem, quando for compreendida como essa centralidade estratégica para desenvolvimento, que ela pode exercer nos próximos anos, nas próximas décadas para o Brasil. E aí, para encerrar, porque eu acho que já estou avançando aqui no ponto, a gente ter a compreensão também de que é um momento muito importante, a Comissão de Cultura tem sido um ator decisivo do poder público brasileiro para defesa e proteção da cultura, que a gente precisa sensibilizar outros setores do poder público no momento que o Executivo Federal tem um discurso anticultura, contra a cultura, de produção de um discurso, inclusive, de ódio contra a cultura, né? Então, a necessidade da gente formar uma bancada da cultura no Parlamento brasileiro, da gente sensibilizar governadores e prefeitos, como os secretários aqui presentes têm feito. Recentemente, eu ouvi o ministro Gilmar Mendes falando da relevância da cultura como soft power, que é até um termo que a gente não usa mais, mas eu compreendi exatamente o que ele estava falando, que é esse papel de projeção do Brasil no mundo, até para as nossas relações internacionais, acordos de cooperação econômica, o próprio caso da OCDE, que eu já citei aqui. Então, é um momento de a gente sensibilizar
muitas instâncias do poder público brasileiro, para a gente entender que a gente não pode não proteger esse setor, não cuidar desse setor e não trabalhar fortemente o investimento nele como um investimento estratégico que gera benefícios para toda a sociedade brasileira. Então, na ausência dessa perspectiva pelo Poder Executivo Federal, é fundamental parabenizar todos que estão envolvidos nessa articulação e, claro, a sociedade civil que se reorganizou, como há muitos anos não se reorganizava, no entorno do tema da cultura, e defender essa agenda pública da cultura no século XXI, porque ela é capaz de produzir muitos benefícios para a nossa ideia de desenvolvimento econômico, social e humano. É importantíssimo dizer isso. E a defesa do projeto da sancionamento, que a lei está sancionada por todos esses motivos e por tantas pessoas que estão nesse estado de calamidade precisando urgentemente dessa ajuda da lei emergencial. Peço desculpas se eu atravessei um pouco aqui o limite do tempo, deputada Benedita e todos os outros representantes aqui presentes, e agradeço muito, é uma honra poder colaborar com o debate público nessa esfera, nesse âmbito da Comissão de Cultura, do Parlamento Brasileiro, do Congresso Nacional. Obrigado.